nesse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Na Constituinte de 88 nós tivemos uma grande luta. Obrigado. Foi um movimento, assim, foi uma inflexão. Ou a gente ia numa direção, ou a gente ia em outra direção em 88. Em 88, ou a gente aceitava que não tinha mais índios no Brasil, entendeu? Chega de papo, não ia ter demarcação de terra, não ia ter mais nada disso. Vamos imaginar que uma ou outra tribo muito desaparecida no meio da floresta, lá no canto lá da Colômbia, da Venezuela com o Brasil, lá nos Yanomami, ou talvez lá no Vale do Javari, em alguns lugares onde alguns grupos de família assim, que ainda estivessem fugindo no meio da floresta, aqueles lá, a FUNAI ia criar uma frente de contato lá, uma frente de atração para eles, que no futuro também ia encaçapar eles como brasileiros e pronto. E serviço, missão cumprida. A ideia era essa, gente. Então, quando nós fomos para a Constituinte e surpreendemos o Congresso Nacional, semana após semana, né, durante 1 ano e meio nos debates da Constituinte, com a presença indígena dentro do Congresso, com a presença dos índios nos corredores do Senado, andando por Brasília, invadindo a FUNAI. Quando nós fizemos isso, foi uma surpresa enorme.
para os idealizadores da nossa emancipação. Eu acho que eles pensaram, caramba, foi só a gente pensar em emancipar esses caras e eles apareceram como se fossem formigas? A gente pensou que tinha uma meia dúzia deles. A gente falou em emancipar eles, agora estão aparecendo até os que não tinham mais na história do Brasil. Porque em alguns estados brasileiros, os estados regionais, eles declaradamente diziam, aqui não tem mais índios. O Rio de Janeiro, obviamente, já tinha arriscado das políticas públicas deles terras indígenas ou presença de índios na sociedade do Rio de Janeiro, na sociedade carioca. Os índios estavam lá em 1500, talvez em 1700, quando Dom João VI chegou com a família imperial, eles admitiam que talvez ainda tivesse alguns índios ali para mão de obra, mas com cultura, com territórios, não tinha mais no Rio de Janeiro. Em São Paulo também, obviamente que não. Eles já tinham subido do litoral e tomado conta de São Paulo, os paulistas estavam dali colonizando o resto do país, os bandeirantes, não é isso? Se os bandeirantes estavam tomando conta do resto do país, é porque lá em São Paulo eles já tinham dominado. Então a ideologia, essa ideologia perversa, que embranquecia o Brasil da sua diversidade cultural, da sua riqueza cultural, ela foi sendo assimilada, desgraçadamente, inclusive por nós mesmos. Porque em algumas regiões do Brasil, os filhos dos índios, os netos dos índios, pegaram a ideologia dos brancos e começaram eles mesmos a amansar os seus parentes, entendeu? E alugar os seus parentes para o sistema colonial e para o sistema de serviço dos brancos. Quando não aderiram às religiões dos brancos e foram catequizar os seus irmãos. Foram fazer isso como catequistas, como missionários, todo mundo ajudando no serviço de colonização, de catequização, de emancipação. Então esse serviço de emancipação que foi feito em cima dos nossos povos e das nossas culturas, ele afetou profundamente também aquilo que hoje a psicologia, a sociologia chama de autoestima, né? O que é autoestima? Autoestima é o sentimento que as pessoas têm sobre si mesmo, né? Dependendo da cultura e dependendo do contexto, do lugar em que um menino nasce e cresce, ele vai crescer sempre achando que ele é forte, que ele é importante, que ele tem futuro. E dependendo do contexto em que ele nasce e que ele cresce, ele vai achar que ele é um defeituoso, entendeu? Que o mundo nem precisa dele. E que se ele quiser ter alguma importância, ele precisa ser parecido com alguém, que não é ele mesmo, que não é o pai dele, que não é o povo dele. Então isso aconteceu de uma maneira agravada com o povo indígena no Brasil, até a década de 70, 80. Eu creio que a minha geração, a geração de pessoas que estão hoje com 60, 70 anos, foram os que tiveram a coragem de lutar para mudar esse quadro. Porque senão os nossos jovens, eles já iam, na década de 90 e para frente, eles já iam cada vez mais estar perdendo os seus direitos ao contato com a memória da sua cultura. Então eu acredito que a partir da Constituinte de 88, nós recuperamos principalmente o nosso direito a fazer o contato com a nossa memória, o contato com a nossa cultura ancestral, com aquilo que os nossos antepassados nos legaram, aquilo que os nossos antepassados foram capazes de, sem o auxílio da escrita e de outras ferramentas, digamos, de registro, manter e transmitir para as gerações seguintes.
No governo que você pleiteia para Aí é estes povos. aquela conversa que nós gravamos com você, na época o Lula, candidato à presidência, na chamada Caravana da Cidadania, em Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes, em que estava você, o Gatão, Júlio Batista, né, da Conselho Nacional dos Seringueiros, e o Lula em campanha presidencial, numa conversa. E aí você perguntou a ele isso aqui, não sei se você lembra. No governo que você pleiteia para estes povos, para esse país, você vai usar esse mesmo teclado ou vai agilizar juntamente um diálogo conosco e buscar uma solução? Não, primeiro, eu não acredito na ideia que não tenha dinheiro para fazer a demarcação tanto da reserva extrativista quanto das terras indígenas. O problema é que não tem vontade política, não tem prioridade do governo de fazer. Ou seja, isso não é mais interessante, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o dinheiro que é desviado neste país, o dinheiro que é roubado por alguns departamentos nesse governo, dariam para fazer a demarcação tanto do índio quanto do seringueiro. E é importante dizer que não se quer apenas a demarcação. Não adianta demarcar e deixar como Roraima depois os garimpeiros entrarem e fazer o que fizeram com os Yanomamis. Não adianta fazer a reserva extrativista também, fazer a demarcação e não dar estrutura suficiente, condições das pessoas poderem produzir. Então eu acho que é muito mais do que fazer a demarcação. É criar as condições, tanto para os índios quanto para os seringueiros, sobreviverem dentro da sua terra, poderem produzir, poderem vender o produto, sabe, do seu trabalho e poder viverem livremente. É preciso fazer com que haja um bom sistema de educação, um bom sistema de saúde, para que as coisas não se resumam apenas na doação da terra, né? É preciso a terra e as condições objetivas da sobrevivência das comunidades, tanto dos seringueiros quanto dos índios. Então, Frank, o que está faltando para o Estado brasileiro é mostrar esta mensagem do Lula para os brasileiros. Eu acho que ele conversa muito, acho que ele se esqueceu. Nós temos que levar essa mensagem nas escolas, nas comunidades, mostrar no cenário internacional e exigir do Estado para que o Lula faça a demarcação das terras indígenas, para que o Lula melhore a qualidade de vida, de educação, de saúde. E o atual presidente da FUNAI, o Márcio Meira, é o pior presidente que eu conheço. Eu conheço a história da FUNAI desde João Nobre da Veiga até aqui, mas igual o atual é inaceitável. Ele suja a imagem do índio, a história do indigenismo. A FUNAI não pode estar a serviço das ONGs. Ela tem que estar a serviço das populações indígenas, das nações indígenas. Então não há participação de índios hoje durante o governo Lula. Então alguma coisa está errada. Está vindo aí esses grandes projetos do PAC, né, que afeta diretamente os ribeirinhos, as terras indígenas. São coisas que nós temos que discutir. Toda a sociedade brasileira tem que discutir. Não adianta ir lá na Copenhague dizer que o Brasil é o país ecologista, que tem seus índios bonitos, quando, na verdade, nos tornamos aqui como se fôssemos inimigos. Por aqui, muitas vezes, estamos sendo tratados como estrangeiros, sendo perseguidos, como é no meu caso, ou da Rosane, e outros indígenas. Dentro da FUNAI, nós fomos perseguidos por esse presidente. Isso é ruim para uma democracia, isso é ruim para o movimento indígena quando nós perdemos os nossos interlocutores, conhecedores da causa indígena para defender os nossos povos. É isso que está acontecendo. Que